Olá pessoal, meu nome é Daniel Mesquita, você já me conhece. Estamos aqui para mais uma aula de Direito Administrativo. Agora vamos entrar num tema bem interessante e um tema também bastante cobrado nos concursos públicos, que é o processo administrativo. Processo administrativo esse com previsão na Lei Federal 9784 de 99. Esse é um tema que é muito em cima da lei também, a cobrança, mas tem alguns aspectos até mesmo doutrinários que são cobrados aí nas bancas de concurso público. Nós vamos ver todos esses aspectos e vamos ver também praticamente todos os artigos da Lei 9784 para que você esteja bem preparado para o seu concurso público. Você já sabe, em temas em que a lei seca é muito importante também que você leia a lei e muito mais. É importantíssimo que você resolva exercícios sobre o tema para fixar os mínimos detalhes da lei na hora da sua prova. Por quê? Porque o examinador, você sabe, ele é preguiçoso. Ele copia o trecho da lei, cola na prova, mudando uma palavra ou omitindo uma expressão. Então você tem que estar preparado. Recomendo aí, mais uma vez, para você que quer treinar, o meu livro de Direito Administrativo, 4.001 questões comentadas de todas as principais bancas, que saiu recentemente pela editora Método. Então, vamos sem demora aí entrar no estudo da Lei 9784, o processo administrativo no âmbito da administração pública. Eu chamo a atenção para você, inicialmente, para essa imagem que está aí na tela. Olha só. Imagine se você chegasse, se isso aí fosse uma repartição pública, e você chegasse lá tentando resolver um problema, ou então pedindo para essa senhora procurar, verificar qual foi a resposta que a administração pública te deu sobre um pedido que você fez. E aí ela vira para você e fala: eu vou procurar aqui na minha papelada. E a papelada dela é todo esse monte de papel aí. Imagine o caos que seria a administração pública se todos os pedidos e todos os procedimentos que ela tomasse ficasse assim, solto, num monte de papel, sem nenhuma ordem, sem nenhuma organização. É por isso que existe a Lei 9784, para que todos os procedimentos da administração sejam formulados dessa maneira. Olha aí nessa imagem, não parece ser muito melhor organizado? É disso que trata a lei do processo administrativo. É uma lei que vai dar o procedimento para que a administração promova seus fins de uma forma organizada. Tanto para que a administração promova seus fins de uma forma organizada e também para que a administração ordenadamente responda a um pedido ou do administrado ou de um servidor seu. Então, num processo administrativo, você vai encontrar tanto aqueles processos administrativos em que há um pedido inicial para que a administração defira algum benefício ou promova algum ato em benefício de um interessado, desse que formula o pedido, tanto processos que começam de ofício. A própria administração abre um processo administrativo para desempenhar uma função, para contratar um bem, para contratar um prestador de serviço. Então, todos esses tipos de atos são realizados dentro de um processo administrativo. Então, hoje, na administração pública, não cabe mais aquele monte de papel. Cabe, sim, todos os atos praticados dentro de processos administrativos, para que eles sejam catalogados, organizados, para que eles tenham um procedimento definido pela lei, um procedimento claro, e para que a administração seja cada vez mais eficiente. Então, a regulamentação do processo administrativo está muito ligada ao princípio da eficiência, porque é nos processos administrativos que a administração se organiza, que ela não se perde, que ela colhe provas, que ela colhe documento e que ela, por exemplo, num processo licitatório, colhe as propostas, dá o resultado final, dá todas as decisões. Então, o processo administrativo, ao fim e ao cabo, ele acaba organizando a atividade da administração pública. Então, vamos iniciar aí, tendo essa ideia, essa visão
inicial do que é um processo administrativo, a gente tem que falar da Lei 9784. A Lei 9784 é uma lei federal. Ela se aplica aos processos administrativos no âmbito da União. Então, a Lei 9784 ela não se aplica aos estados e aos municípios. Então, ela é uma lei federal que ela se aplica à União. Ela não é uma lei nacional. Ela só vai se aplicar aos estados e aos municípios se esse estado editar uma lei própria e falar, aplica-se nesse estado aqui a Lei 9784. Te dou um exemplo. No Distrito Federal é assim, não existe uma lei própria de processo administrativo no Distrito Federal. Existe uma lei aqui do Distrito Federal que fala assim, lei número tal do Distrito Federal. Artigo 1º. Aplica-se ao Distrito Federal as disposições da Lei 9784/99, a Lei Federal do Processo Administrativo. No estado de Goiás, por outro lado, há uma lei própria, sim, do processo administrativo, uma lei estadual lá que rege o processo administrativo. Então lá não há de se falar da aplicação da Lei 9784, que é uma lei federal aplicável, portanto, no âmbito da União. Ao mesmo tempo que a Lei 9784 é uma lei federal, como ela trata de processo administrativo, ela vai ser de aplicação subsidiária, aplicação suplementar de todas as outras leis que tratam de tipos especiais de processos administrativos. Vou te dar um exemplo. No Estatuto do Servidor Público, Lei 8.112, existe lá o regime disciplinar. No regime disciplinar, há a previsão do processo administrativo disciplinar, ou seja, um tipo especial de processo administrativo. Então, lá no 8.112, há o processo administrativo disciplinar que vai acabar gerando uma punição disciplinar ou não ao servidor público. Se a Lei 8.112, quando ela trata do processo administrativo disciplinar, ela for omissa em algum ponto, aí o aplicador do direito deve ir na Lei 9784 para complementar aquelas disposições do processo administrativo disciplinar. Por quê? Porque a Lei 9784 trata dos processos administrativos em geral. Se existe uma lei específica de determinado processo administrativo, a Lei 9784 vai complementar essa lei específica nos pontos em que ela for omissa. E assim, aplica-se também, por exemplo, a um procedimento licitatório. Se o procedimento licitatório lá, da Lei 8666, prevê as fases lá da Lei 8666 e algum detalhe foi omisso, o aplicador do direito pode ir na 9784 e buscar complementar essas omissões dessa lei especial, desse procedimento especial. Então, ao mesmo tempo em que a Lei 9784 é uma lei federal, aplica-se no âmbito da União, ela é uma lei que trata do processo administrativo em geral e, por isso, complementa as leis específicas que tratam de processos administrativos específicos, como o processo disciplinar e o processo licitatório. Agora, podemos entrar aí no estudo propriamente dito das disposições da Lei 9784. E aí a gente já pode ir direto para o seu artigo 1º. Olha aqui. Esta lei estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da administração federal, direta e indireta. Então, é no âmbito da administração federal e não dos estados e municípios, e no âmbito da administração federal direta ou indireta, ou seja, ela é aplicável às autarquias federais, às fundações públicas federais e às empresas públicas e sociedade de economia mista federais, visando em especial a proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da administração. Então, esse último trecho aqui do artigo 1º, ele quer dizer o seguinte, pessoal. O processo administrativo, ele visa tanto atender aos direitos dos administrados, proteger os direitos dos administrados, como melhor cumprir os fins da administração. Aqui,
melhor atender os direitos dos administrados é o seguinte: a administração, com o processo administrativo, primeiramente, ela não vai perder um pedido do administrado, porque vai estar lá dentro de um processo numerado e arquivado de acordo lá com as classificações da administração. Além disso, dentro do processo administrativo, é assegurado o contraditório e ampla defesa, ou seja, o interessado, se ele formulou algum pedido, ele pode levar provas, ele pode pedir que a administração traga documentos para dentro desse processo, ou seja, no processo administrativo é assegurado o direito ao cidadão na medida em que ele vai formular seus pedidos e vai ser assegurado dentro desse processo a ampla defesa e o contraditório. Por outro lado, melhor atender aos fins da administração quer dizer que as decisões da administração vão ser mais eficientes e mais bem fundamentadas. Por quê? Porque dentro de um processo administrativo, a administração vai trazer elementos para justificar as suas decisões e as suas condutas. Além disso, o processo administrativo, como dissemos, vai servir para melhor organizar os temas dentro da administração. Então, por isso que, de um lado, o processo administrativo serve para proteger os direitos do cidadão e, de outro, ele assegura o melhor cumprimento dos fins da administração pública. Agora, o parágrafo 1º do artigo 1º. Os preceitos dessa lei também se aplicam aos órgãos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário da União. Atenção, pessoal! Quando no desempenho de função administrativa. O que você quer dizer, professor? Você quer dizer que um processo judicial segue a 9784? Não, não. Muito cuidado com essa informação. Não deixe o examinador te enganar, pessoal. A Lei 9784 trata de processo administrativo e não de processo judicial jurisdicional. Não se aplicam as ações no âmbito do Poder Judiciário. Tampouco se aplica lá as regras de processo legislativo para formulação de leis no âmbito do Poder Legislativo. Não é isso que esse parágrafo 1º está querendo dizer. Vamos ler com muita atenção a parte final dele. Os preceitos dessa lei se aplicam ao Poder Legislativo e Judiciário da União no desempenho de sua função administrativa. O que é isso, professor? Isso aqui quer dizer o seguinte, meu caro. Que você sabe da existência aí dos 3 poderes na administração pública: executivo, legislativo e judiciário. O poder executivo, ele tem a função primordial de executar as leis. O judiciário, de julgar, de decidir, de dar a última palavra, e o legislativo, de editar as leis. Essas são as funções típicas de cada um dos poderes. Só que cada um desses poderes exercem também funções atípicas, que são... O que é isso, professor? Função atípica, por exemplo, o judiciário, poder judiciário, ele precisa de papel higiênico, não precisa? Tem que comprar papel higiênico. Então, quando ele vai comprar papel higiênico, ele não está julgando um processo judicial. Ele está praticando um ato administrativo, que está fazendo uma compra pública, está fazendo um processo que vai culminar na compra do papel higiênico. Então, essa é uma função atípica do judiciário. Ele está comprando material para o seu funcionamento, sendo que a função dele é julgar. Da mesma forma, o Poder Judiciário exerce função atípica quando, por exemplo, declara a inconstitucionalidade de uma lei, tira uma lei do ordenamento jurídico. Nesse caso, ele está atuando como um legislador negativo. O Poder Legislativo editou a lei, o Judiciário vai lá, uma decisão, uma ação direta e corta a lei, retira a lei do ordenamento jurídico. Da mesma forma, o Poder Legislativo, além de comprar papel higiênico, o Poder Legislativo tem que comprar muito papel higiênico às vezes, então o Legislativo também às vezes julga o presidente da República, por exemplo, num crime de irresponsabilidade.
Então ele está exercendo função atípica, porque a função típica dele é editar leis, não é de julgar. Então, pessoal, é disso que esse parágrafo 1º trata. Quando o Poder Legislativo e o Poder Judiciário estão exercendo a função administrativa, que é a função de administrar os tribunais, administrar o parlamento, comprando materiais, contratando serviços, nessas hipóteses em que ele exerce função administrativa, é que se aplica a 9784, a Lei do Processo Administrativo, para o Poder Judiciário e para o Poder Legislativo. Então, muita atenção, não se aplica a 9784 no exercício das funções típicas do Legislativo e do Judiciário, que é de editar leis e de julgar. Nesses casos, não se aplica a 9784. Vai se aplicar, sim, a 9784 quando o Poder Legislativo e o Poder Judiciário estão atuando na sua função administrativa. É disso que trata o artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 9784. Aqui, nós temos que falar para você também uma pequena diferenciação entre o que seria processo e o que seria procedimento. Processo é algo que caminha adiante. O processo tem uma marcha para frente em prol voltado à consecução de algum objetivo. O processo vai andando, vai andando, vai andando até atingir o objetivo para o qual ele se propõe. Dentro do Poder Judiciário, juridicamente, assim, judicialmente, o processo ele vai materializar, ele vai servir de instrumento para o exercício da função jurisdicional. E aí lá, no Poder Judiciário, os magistrados vão resolver litígios aí por meio de um processo que vai culminar, então, numa decisão justificada, numa decisão fundamentada do Poder Judiciário, depois de toda aquela marcha processual. No âmbito administrativo, o processo ele pode ser tanto para dirimir um conflito, como ocorre no Poder Judiciário, que acaba dirimindo conflitos por meio do processo. Aqui no processo administrativo, pode ocorrer também processo administrativo para resolver um conflito, como, por exemplo, se há uma discussão dentro de um processo para ver qual órgão aí dentro de uma pessoa jurídica é competente para tratar de tal matéria. Então há um conflito entre dois órgãos dentro da mesma pessoa jurídica e um processo administrativo dentro da administração pública pode resolver esse conflito. Ou entre o servidor e a administração, o servidor acha que tem direito a uma parcela remuneratória, faz um pedido administrativo, a administração vai resolver se ele tem razão ou não. Mas o processo administrativo, além de resolver conflitos, que essa é a função menor dele, a função maior do processo administrativo é servir de instrumento para desempenho das atividades administrativas, como atividade de contratação de bens e serviços, de terceirização de mão de obra e assim por diante. Então, essa decisão no processo administrativo, que ou resolve um conflito interno ali da administração, ou contrata bens e serviços, se promove o andamento da função pública, essas decisões do processo administrativo, elas podem sim ser questionadas perante o Poder Judiciário. Então, dentro de um processo administrativo, vai gerar uma decisão final da administração pública e essa decisão vai ser um ato administrativo decisório que pode sim vir a ser questionado perante o Judiciário se ele for ilegal ou se ele não observar aí um preceito legal. Então, o processo jurisdicional resolve um conflito e põe ponto final na questão. Não pode ser discutido em outro âmbito. Por outro lado, o processo administrativo, ele resolve um conflito interno da administração, mas ele pode ser questionado perante o Poder Judiciário. Dentro da administração pública, dentro do processo administrativo, tanto faz a gente usar a expressão processo ou procedimento. Os dois são uma sequência de atos, mas o processo, tecnicamente, ele é uma sequência de atos que vai gerar um resultado final. E o procedimento
é aquela sequência de atos definida ali na lei. Pode ser uma sequência de atos que é uma parcela ali, um trecho, uma etapa daquele processo longo. Mas, dentro da administração, você pode usar tanto o termo processo como procedimento para designar a mesma coisa. A gente pode falar tanto processo licitatório como procedimento licitatório, por exemplo. Um último detalhe importante que a gente pode tratar aqui antes de entrar nas questões dessa primeira fase aí, desse primeiro vídeo sobre processo administrativo, é que o processo administrativo ele pode começar tanto a pedido de algum interessado, como já informamos, tanto ele pode começar de ofício pela administração pública. Por exemplo, se um servidor público acha que ele tem direito a uma vantagem remuneratória, ele vai começar o processo administrativo fazendo um pedido. Senhor diretor-geral do órgão X, venho requerer que me seja reconhecido o direito à vantagem pecuniária da parcela X, tal. Pronto, final do pedido. Aí o senhor diretor do órgão vai analisar se ele tem direito ou não. Por outro lado, o processo pode começar de ofício, ou seja, o próprio diretor do órgão, ele verifica, nossa, está faltando aqui no meu órgão computador, tem gente concursada entrando, não tem computador, tem que abrir um processo licitatório aqui para comprar computador. Aí, nesse caso, a abertura de um processo administrativo de ofício, a própria administração pensa que está precisando de alguma coisa, dá na telha dela, que ela tem que abrir o processo, e ela vem e abre de ofício. Então, processo administrativo pode ser inaugurado ou a pedido ou de ofício. Então, eu disse para você no início do vídeo que é muito importante a gente treinar, a gente resolver exercícios para fixar os conceitos aí e os artigos da Lei 9784. Então, para finalizar esse vídeo, para você rememorar tudo que a gente disse aqui, vamos tratar de algumas questões de concurso. A Lei 9784 não tem nenhuma aplicação nos processos dos tribunais de contas, visto que a própria lei exclui a sua aplicabilidade aos processos administrativos específicos regidos por legislação própria. Pessoal, eu disse a você que no âmbito do poder legislativo, o processo administrativo, a Lei 9784, é aplicável sim para as atividades administrativas no âmbito do Poder Legislativo. E o Tribunal de Contas nada mais é do que um braço do Poder Legislativo. O Tribunal de Contas integra o Poder Legislativo. Eu disse também a você que quando existe um procedimento administrativo específico, a Lei 9784 vai complementar os pontos omissos desse processo administrativo específico. Então, essa questão aqui, vamos ler de novo, está totalmente equivocada, porque ela fala que a Lei 9784 não tem nenhuma aplicação nos processos dos tribunais de contas, visto que a própria lei exclui a sua aplicabilidade aos processos administrativos específicos regidos por legislação própria. Então, está redondamente errado, porque a Lei 9784 aplica-se sim à atividade administrativa do Poder Legislativo e do Poder Judiciário, e além disso, a Lei 9784 complementa os dispositivos de procedimentos administrativos regidos por legislação própria. Outro item, pessoal. A lei em apreço regulamenta o processo administrativo no âmbito da União, dos estados e dos municípios, visando, entre outros aspectos, a proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da administração. Essa parte final está correta. Só que a Lei 9784, nós vimos, ela se aplica no âmbito federal, na administração direta e indireta, e não no âmbito dos estados e dos municípios. Então, redondamente enganada a parte inicial desse item. Outra questão. O processo administrativo estabelece uma relação bilateral. De um lado, o administrado
que deduz uma pretensão, e de outra administração, que quando decide, não age como um terceiro estranho controverso, mas como parte. Olha só o que essa questão quer dizer. Aqui, ela está falando de um processo que começou a pedido de um interessado, de um processo que tem um requerente e um requerido. Esse processo tem um requerente e um requerido. O requerente, por exemplo, é um servidor público, João, que acha que tem direito a receber um dinheirinho da administração pública. Então, o João entra com pedido administrativo contra a própria administração pública, para ela pagá-lo. Nesse caso aqui, vai ter o pedido de João de um lado e a administração pública de outro. Quem vai decidir esse processo administrativo? No final, pessoal, quem vai decidir esse processo administrativo é a própria administração pública, ela mesma que vai dar a decisão. A própria administração pública vai dar essa decisão. Então, no processo administrativo, quando há um pedido, esse pedido é feito contra a administração pública. Então, o autor, entre aspas, vai ser João, e o réu, entre várias aspas, vai ser a administração pública. Só que aqui não é um juiz, um terceiro que vai decidir. É a própria administração pública que vai decidir. Então, é diferente de num processo judicial, em que você entra com ação contra o seu vizinho, e o juiz, que é um terceiro nessa relação, que vai decidir qual tem razão, quem tem razão. No caso aqui do processo administrativo, não. O próprio autor entra contra a própria administração e essa mesma é que vai decidir. Então, é disso que esse item está tratando. Vamos aqui para a tela. O processo administrativo estabelece uma relação bilateral. Quando tem alguém fazendo um pedido contra a administração, é bilateral sim. De um lado, o administrado, que é o João, que deduz uma pretensão, ou seja, um pedido, e de outro, a administração, que, quando decide, não age como um terceiro, não é como um processo judicial em que o juiz decide. Não age como um terceiro estranho controverso, mas sim como parte. A administração é parte e ela vai decidir. Então, a questão está correta, porque aqui não se trata de um processo judicial, se trata de um processo administrativo. Outra questão, pessoal. Aos processos administrativos disciplinares instaurados para apurar infração disciplinar praticada por servidor público civil da União, então aqui está falando do processo disciplinar da Lei 8.112. Então, aos processos administrativos disciplinares serão aplicados de forma subsidiária as normas insertas na Lei 9.784, lei que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal. Correto, pessoal. Eu disse que quando há uma lei específica sobre um procedimento específico na administração, a Lei 9.784 vai complementar as disposições dessa lei. E a isso se dá o nome de aplicação subsidiária da Lei 9.784. A aplicação principal, primeira, é das disposições especiais, da lei específica. No caso da questão aqui, é a Lei 8.112. E a aplicação subsidiária é a aplicação da Lei 9.784. Então, lembre-se dessa palavra. A 9.784 é aplicada subsidiariamente às disposições, às leis especiais que tratam de disposições específicas de processos administrativos específicos, a exemplo daquele processo administrativo disciplinar tratado na Lei 8.112. Então, pessoal, mais uma questão aqui para finalizar o vídeo. Questão recente aqui da FCC.
As normas sobre processos administrativos postas na Lei 9784 aplicam-se aos... A quem que se aplicam as normas da 9784? Servidores dos poderes executivo e legislativo na realização de suas funções típicas? Não, né, pessoal? A Lei 9784 vai se aplicar às funções atípicas, ou seja, as funções administrativas do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. Funções administrativas do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. Letra B. 9784 aplica-se aos órgãos do Poder Executivo, integrantes da administração direta ou indireta, excluídos os órgãos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário, quando se tratar de realização de função administrativa? Errado, pessoal. Na verdade, é justamente nesse ponto aqui que vai se aplicar a 9784 no Poder Legislativo e no Poder Judiciário, quando se tratar de realização de função administrativa do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. E aqui no item está dizendo que exclui essa aplicação. É justamente o contrário. Letra C. A 9784 aplica-se aos órgãos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário da União no que se referir ao desempenho de suas funções administrativas atípicas. Correto, pessoal. É justamente a redação do artigo 1º, parágrafo 1º lá da Lei 9784. Tá vendo, pessoal? Só com essas lições introdutórias, nós vimos aqui apenas um artigo da Lei 9784 e já podemos resolver inúmeras questões de concurso. Então, muita atenção para os detalhes dos artigos da Lei 9784. Então, com isso, nós encerramos aqui esse vídeo introdutório da Lei 9784, dos aspectos gerais da Lei 9784, ressaltando a você que você deve ler a lei e não deve perder nenhum detalhe da lei por essa importantíssima resolução de questões. Ficamos por aqui com esse vídeo. Muito obrigado, grande abraço e sucesso sempre!